Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre para nós, é uma alegria muito grande estar aqui na Casa Sebastião Marte, principalmente para falar do Evangelho e de várias histórias que nós conhecemos ao longo de nossa experiência e de obras maravilhosas que nós precisamos, às vezes, estudar várias vezes para entender. O tema que a Casa nos trouxe hoje está contido no 12º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e trata sobre a vingança. E para falar um pouquinho da vingança, nós vamos ler o Evangelho, o que ele nos diz. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve vibrar o coração de quem quer que seja e se diga ou se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, meus irmãos, para falar da vingança, nada melhor do que uma história que algumas pessoas já conhecem, algumas não conhecem, é interessante que leiam. Está contido no livro A Vingança do Judeu. Esse livro é psicografado por uma médium russa de nome Vera Krijanovsky, deve ser assim que se pronuncia o nome de russo. E o espírito é J.W. Rochester. Falar um pouquinho de J.W. Rochester, é John Wilmot Rochester. Ele era um almirante da frota inglesa, poeta, do ano de 1647, muito arrojado, muito inteligente, escrevia muito bem, e ele desencarnou com 33 anos, e a partir do ano de 1882, ele começou a psicografar através dessa médium, na Rússia. Ele em inglês e ela na Rússia. Olha que interessante. Essa obra é editada pela FEB. Ela foi traduzida para o português no ano de 1944, pela FEB, A Vingança do Judeu. Então vamos lá rememorar um pouquinho essa história, que é uma história interessante, que mostra para nós o preconceito de raça que existia e ainda existe nos dias de hoje, em muitos locais, em muitos países, e muitas pessoas ainda não aprenderam o que é se livrar dos preconceitos, do ódio e da vingança. Nós estávamos na primavera do ano de 1862, na Hungria, em Budapeste, na capital da Hungria, quando um jovem, alto, magro, de cabelos cacheados negros, de bigodes negros, chegou em casa, num palácio de 4 andares, sentou-se no sofá, nervoso, irritado, e o pai dele, Abraão Maia, falou: "Que tens, Samuel? Por que estás tão nervoso, tão abatido, tão acarabunhado?" Ele: "Meu pai, eu tenho sofrido muito nos últimos 7 meses e venho confessar-vos que não sei mais o que fazer. Então me conte, abra seu coração, Samuel." E Samuel começou a narrar. Estava eu em uma das quintas nossas, aqui próximo, na nossa cidade, quando ouvi na nossa floresta um cavalo desenfreado correndo, quebrando os galhos, e uma mulher pendurada pelo estribo, e o cavalo arrastando essa mulher. Eu corri imediatamente, dominei o cavalo, tirei essa mulher do estribo, o cavalo se soltou, peguei ela no colo, uma linda mulher, uma jovem, parecia mais uma fada, loira de cabelos cacheados, cor de fogo e olhos azuis, estava com a cabeça machucada, peguei-a no colo, e ela só olhou para mim e desmaiou. Trouxe até nossa casa, coloquei na nossa cama, chamei os médicos, cuidamos dela, tratamos ela muito bem, e eu fiquei encantado sem saber como e porquê, por aquela jovem donzela. E uma preocupação imensa era que ela não morresse, porque estava preocupado com a queda que ela houvera tido do cavalo. O médico me deixou tranquilo, falou: "Olha, foi só uma pancada na cabeça, ela vai ficar bem." Nesse minuto, entrou o meu criado e falou: "Olha, essa menina é a princesa de Ó, Valéria de Ó, ela mora no castelo aqui próximo." Aí ele: "Ah, é? Então vamos levá-la até lá."
Pegou ela no colo, colocou na carruagem, levou até o castelo da princesa, e levou até o quarto dela, colocou na cama, e a sua amiga Antonieta falou: olha, muito obrigado, senhor, por da sua gentileza de trazer a minha amiga até aqui. Nesse instante entrou Rodolfo, irmão de Valéria, já assustado, ele conhecia Samuel. Falou: o que esse homem está fazendo aqui? Ele veio trazer nossa irmã, que houve um acidente, ela caiu do cavalo, contou a história. E ele foi embora. E eu indo embora, meu pai, naquele minuto, ela acordou e falou: olha, obrigado por salvar a minha vida. Que você possa voltar aqui à minha casa para a gente conversar, se ver mais vezes, que eu sou muito grata pelo que você fez com a minha vida. Pronto. Desse dia em diante, tentei uma vez visitá-la no castelo, fui impedido 1, 2, 3 vezes, e descobri que o irmão dela e o pai dela, por eu ser judeu, israelita, não me deixavam entrar no castelo, nem me aproximar, simplesmente por eu ser judeu. O pai dele: só porque você é judeu? Eu conheço essa família, Abraão Maia era um banqueiro muito rico, tinha muitas agências bancárias em vários países da Europa. Falou: eu vou fazer uma coisa para você, meu filho. Eu conheço essa família, eles devem muito dinheiro na praça. Eu vou comprar todos os títulos que eles têm em todos os bancos, e você que vai cobrar deles. Então, Samuel ficou um pouco assustado, ele era advogado, tinha muitos amigos de faculdade, todos cristãos, sofria muito preconceito na faculdade, apesar de falar 6 idiomas, de tocar piano, de fazer quadros, pinturas. Ele não se conformava pelo preconceito de raça em todos os lugares que ele ia, nem com todo o dinheiro que eles possuíam, que o pai dele era muito milionário, riquíssimo, não entrava em vários lugares por ser judeu. E essa vontade que ele tinha de rever a menina que ele se apaixonara pela primeira vez, fizeram ele sofrer 7 meses. 7 meses ali angustiado, querendo ver e não conseguia ver. Até que um dia encontrou ela num baile e se aproximou dela. Ela ficou sem graça, enrubescida, porque ela também tinha sentido algum tipo de atração por ele. Falou: por que você não deixa eu visitar você? Ela disse: não é exatamente, sou eu, é a nossa classe social, a minha família de príncipe, princesa, não tem nenhum interesse em ter amizade com judeus. Ele: é. Então não tem problema. Ficou muito mais amargurado e começou a colocar na mente que ele ia, através do dinheiro que ele tinha, fazer uma coisa que muitas pessoas hoje em dia ainda fazem, mas que jamais pensaria que ia ter consequências futuras. Então Samuel, acatando a ideia do pai, pega todas as notas promissórias que tinha na época o pai de Valéria, que devia toda a praça, que nem vendendo todo o castelo, as carruagens, os cavalos, os empregados, tudo, não pagaria a dívida que ele tinha no mercado. Samuel escreve uma carta para o pai da menina, falando: compareça à minha residência urgentemente para tratar de negócio. O pai não podia e mandou Rodolfo, o irmão de Valéria. Rodolfo, chegando lá, veio que já não gostava por ser judeu, que havia lhe convidado, mas sabia que devia muito na praça. Samuel mostra todos os títulos e fala assim: olha aqui, todos os títulos que você tem na praça estão sobre minha propriedade. E ele: mas como é que eu vou fazer? Eu não posso pagar, eu posso pagar, não posso. Eu dou para você 24 horas para pagar esses títulos. Mas eu não tenho condição de pagar esses títulos. O que você quer em troca? Ele: bem, se vocês cederem a mão da sua irmã em casamento, eu perdoo todas essas dívidas. E assim, Samuel impôs essa exigência monetária para ter a mão de Valéria. Rodolfo foi à casa, ficou desesperado, falou para o pai, contaram para Valéria que o judeu estava com todos os títulos da sua propriedade, que precisava tomar uma atitude, e eles não viam outra saída a não ser ceder a mão de Valéria ao judeu para quitar todas as dívidas. Valéria, ouvindo a conversa, saiu sozinha, deliberada, foi na casa do judeu, por conta própria, entrou, conversou com ele: então é assim? Você quer comprar o meu coração? Ele: não quero comprar o seu coração, simplesmente eu sou proibido de entrar na sua casa, de ter acesso a você, porque eu sou judeu, e o único meio de eu ter acesso a você é através do dinheiro. Eu vou usar o dinheiro para ter acesso a você. Depende dos seus pais. E ela ficou muito chateada, muito enraivecida, voltou para casa,
conversou com os pais, e os pais, naquela situação dificílima, ele ainda falou para a Valéria, olha, por você ter vindo aqui conversar comigo, em vez de dar 24 horas, vou dar uma semana para vocês pensarem. E ela foi para casa chateada, muito raivosa com o judeu, Samuel. Acontece que Samuel, nesse dia, foi passear e encontrou com um padre no meio da rua. Padre Martim, de Rudenhoff, na redondeza da cidade. E falou, o que tens, meu filho? Ele é padre. Contou toda a história. Eu estou meio chateado porque eu sou apaixonado por uma menina, que não posso ter acesso à sua família porque eu sou judeu. E isso me entristece muito. Aí contou toda a história. O padre, não fique assim, não. Eu conheço a família, todos eles são cristãos, vão na minha igreja. Eu vou conversar com eles, vou te ajudar. Você quer ficar com a menina? Eu quero, seu padre. Eu só usei do dinheiro porque é a única maneira que eu tinha de encontrar acesso a essa menina. E o padre fala, olha, você primeiramente vai ter que se batizar cristão, porque eles não aceitam. Eu me batizo, padre, eu me transformo em qualquer coisa. Eu quero ter essa menina ao meu lado. Então o padre foi até a família de Valéria, conversou com o pai, com Rodolfo, toda a família, convenceram eles que judeu era só uma classe social e que Samuel era uma pessoa de boa índole, muito bem educado, muito bem formado, inteligente, e que gostaria de frequentar a casa deles. Eles acenderam aquele momento, falaram, tá bom, já que não tem saída, nós não temos outra saída, não temos dinheiro para quitar a dívida, vamos vender tudo, vai ser a miséria, uma vergonha para a família real, né? Vender o castelo, vender tudo para não ter direito a nada, vou entregar minha filha a esse judeu desalmado, segundo o pai dela dizia. E Samuel começou a frequentar a casa dos nobres da Valéria, do Rodolfo, do seu pai, da sua amiga Antonieta. E com o passar do tempo, foi se passando 4 meses. Valéria foi começando a se encantar com os modos, a educação, a fineza, o respeito do judeu. Resumindo a história, se apaixonou também pelo judeu, só que ela não contou para a família que ela estava apaixonada com ele com vergonha. Que para ela estava cumprindo um dever de quitar a dívida dos pais com a sua mão para o judeu, mas no seu íntimo já estava apaixonada por Samuel. Só que o destino tem muitas coisas que fazem que nós não sabemos por que acontecem as coisas na nossa vida. O que acontece? Morre a tia de Valéria, o tio de Valéria morre, e a tia dela escreve para o pai, disse, Valéria, olha, vai ser o velório dia tal, eu queria que vocês comparecessem aqui no castelo, mais distante um pouco, para visitar-me, que eu estou viúva, estou muito triste, tenho um filho só, estou muito sozinha. Então foi Valéria, foi se preparando para a viagem, para visitar a tia viúva. E antes de visitar a tia viúva, chamou Samuel, foram para uma quinta próxima, e ela falou, olha, eu vou ter que viajar, eu sei que eu estou noiva de você, prometi a você casa daqui a 7 semanas, eu vou viajar, mas eu volto, para nós concretizarmos nosso casamento. E deixou com ele um crucifixo de ouro, uma fotografiazinha dela, ele também trocou, deixou uma fotografia dele com ela, ele sentiu no fundo que alguma coisa não ia muito bem, falou, olha, que você volte para que nós possamos ser felizes. Ela, tudo bem, meu amor, se despediram e tal, foi para o castelo. Chegando lá no castelo, o que acontece? O primo dela, Raul, um jovem, filho único, cheio de vontade, muito bonito, louro, alto, de olhos escuros, apesar do cabelo cacheado louro, se encantou também com Valéria e ficou muito interessado na menina. Chegou para a mãe e falou, olha, mãe, encontrei a mulher que eu queria casar. A mãe, meu filho, quem é? Valéria, minha prima que acaba de chegar. Ela, mas ela está prometida já, um jovem lá, já está noiva, não tem jeito. Ele, então tá bom. Aí ele começou a ficar nervoso, foi até ela e perguntou, Valéria, eu quero que você me diga, eu tenho muita vontade de casar com você, estou apaixonado por você, queria que você me dissesse se você aceita casar comigo ou não. Ela falou, olha, eu já estou prometida a outra pessoa, e é um compromisso muito sério, nós temos um compromisso muito grande, e eu não posso me casar com você, não. Aí ele, tá bom. Nesse dia havia uma festa, o que aconteceu? Raul começou a beber demais, estava muito frio, bebeu muito, estava sem roupa de frio, pegou uma febre muito grande, caiu de cama prostrado por ser negado, rejeitado por uma mulher que ele achava que estava apaixonado. Então,
toda a família no castelo ficou empavorosa. E agora? Raul está doente, chamaram o médico. Olha, ele está muito doente e não sei qual vai ser o fim dele, não. Está muito fraco. Só uma coisa muito interessante, que mude o astral dele, pode salvar a sua vida. Foram para cima de Valéria e falaram: olha, Valéria, só você pode salvar esse rapaz, porque a mãe dele sabia que ele tinha falado para ela que queria casar com ela. Se você aceitar o casamento com ele, ele volta à saúde dele. Aí, o que eles fizeram? Insistiram com ela. Ela falou: não, mas eu não posso aceitar isso não, porque eu já me comprometi com outra pessoa. Negou a segunda vez. Depois dessa negação da segunda vez, veio o pai dela, o pai de Valéria, recolheu-se no quarto com ela e falou: olha, minha filha, eu sei que você deu a palavra, eu também dei a palavra lá para aquele judeu infeliz que está comprando a sua mão. Ele não sabia que ela era apaixonada pelo judeu. E eu quero que você desfaça o que você fez com ele e case-se com Raul. Senão eu vou dar um tiro na minha cabeça, vou me matar. Ela: não, papai, não faça isso. Vou. Se você não aceitar o casamento com Raul e aceitar com aquele judeu, eu vou me matar. Não, então você não precisa se preocupar, não, que eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou lá, vou aceitar o casamento com Raul. Foi lá. Viu o jovem lá mancebo, com estado febril, bem debilitado. Falou que aceitava se casar com ele. E a princesa, como também era rica, a Odília, tia dela, falou: olha, eu quito todas as dívidas que o judeu ia quitar, leva os títulos lá, entrega para ele, está tudo certo, você casa com Raul, tudo certo. Nesse minuto, voltamos à casa de Samuel. Samuel feliz, já estava aprontando um quarto maravilhoso para suas núpcias, um quarto que Valéria iria viver com ele. Pintou um quadro com a face de Valéria toda na sua cabeceira. E estava feliz da vida quando chegou um grupo de judeus israelitas. Falaram: olha, Samuel, nós estamos sabendo que você vai casar com a princesa tal, assim, 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 que você prometeu ao padre que ia se virar um cristão, ia se batizar como cristão. Ele: sim, vou me batizar. Mas você não pode fazer isso, você está renegando a nossa raça de judeus. Ele: renega qualquer coisa. A única coisa que me interessa é ficar com a mulher que eu amo. E saio daqui. Aí eles começaram a xingar Samuel, falando: você ainda vai pagar caro pela essa injúria que você está cometendo com a nossa raça de judeus. Um pouco antes desse grupo de judeus sair da casa, estava chegando um mensageiro com a carta dos pais de Valéria, contando a Samuel que ela havia desistido do casamento, que iria casar com o primo. Mal eles saíram da casa, quando botaram o pé para fora, escutaram o estampido de uma arma. Samuel tinha dado um tiro nos miolos, estava caído no chão. O que acontece? Todo mundo falou: morreu o banqueiro, o filho do banqueiro morreu. Todo mundo falando, espalhando na cidade que o filho do banqueiro morreu. E essa notícia chegou até Valéria. Valéria, quando estava ouvindo a notícia, desmaiou. Se sentiu culpada. Falou: o homem que eu amava morreu com um tiro meu. Aquele tiro quem deu fui eu. E ela ficou muito desesperada, muito triste. Passaram-se 15 dias, começou o preparativo do casamento com Raul. Foram se preparando todos os dois. Só que Samuel não havia morrido. O tiro tinha pego de raspão, deu um tiro meio errado. Ele se recuperou, estava quase sarado já. E um israelita tinha trazido sua filha Ruth para cuidar de Samuel. Ela ficou apaixonada pelo jovem Samuel. E o israelita, vendo que a filha estava gostando de Samuel, começou a arrumar: olha, você é novo, foi renegado, nós somos judeus, a minha filha é judia também. Vamos fazer um casamento aqui, está tudo certo. Salim, né, judeu, gosta muito de juntar dinheiro um com o outro. Vamos fazer um casamento aqui que beneficia todo mundo. Então preparou o casamento de Samuel. Então Samuel estava se casando também, mas por amizade e interesses da família, as duas financeiros, na mesma época em que Valéria ia se casar. Valéria não sabia que Samuel não tinha morrido. Para ela, eles tinham morrido. E ele estava já se preparando para casar. Coincidência dos destinos, iam se casar no mesmo dia. Faltando apenas 2 horas para o casamento de Valéria e Raul, lá no outro castelo da tia, o que acontece? Valéria chama a camareira e fala, ela bordando uma coroa de flores naturais. Fala: fulana, vou pedir um segredo a você. Falta 2 horas para o meu casamento, eu queria que você levasse essa coroa de flores lá no túmulo de Samuel. E não conte para ninguém esse segredo. É um segredo. Só você faz isso? Ela: até faria, senhora. Mas o Samuel não morreu, não. Ele está vivo.
Ela, o quê? Não morreu não, não morreu não. Faltando 2 horas para ela casar. O que ela fez? Botou um manto escuro em cima da cabeça, pegou uma carruagem para a casa onde Samuel estava. Chegando lá na casa de Samuel, Samuel cabisbaixo também, já se preparando para o casamento, na beira de um tanque profundo de água. Encontra com Samuel e ele, desesperado primeiro, fica com raiva. O que você está fazendo aqui, vestido de noiva? Sei que não vai ser comigo que você vai casar. O que você veio fazer aqui? Ela falou, eu vim fazer o que eu deveria ter feito antes, que falar que eu amo você, você é a única pessoa que eu amo, que eu estou me casando por motivos que você não vai entender, de família. Não posso renegar meu pai, meus irmãos e toda uma família, toda uma sociedade para ficar com você. Me pedir para você não tentar se matar mais, porque eu amo você, não faça isso. Ele, não, você não me ama, se você me amasse, você ficaria comigo. Nisso, vinha chegando o irmão dela a cavalo, que imaginava que ela tinha ido lá encontrar com ele, ela era vestida de noiva. Samuel pega ela pelos braços, fala, você não vai casar nem com ele, nem com ninguém. Pulou com ela dentro do poço. Pularam dentro d'água os dois, vestido de noiva. Faltando 2 horas para o casamento. O irmão tirou ela do poço, também os trabalhadores que trabalhavam na quinta de Samuel tiraram da água os dois, levaram ela correndo para o castelo, trocaram o vestido. Casou-se Valéria com Raul e casou-se Samuel com Ruth. E o tempo passa. O tempo passa e acontece o quê? A vida tem muitas surpresas, tem muito destino, sempre traz aquelas pessoas que cometem algum erro, vem a cobrança. O que acontece? Passa o tempo, Valéria engravida junto com Ruth, as duas estavam grávidas. As duas deram à luz, no mesmo dia, a 2 meninos. 2 meninos. O que acontece? Samuel, no intuito de se vingar da traição que ele achava que havia sido cometida por Valéria e da raça que detestava os judeus, e também sabendo de uma história do seu funcionário que estava nadando junto com os filhos, atravessando um lago, que o filho caiu na água, estava morrendo afogado, Raul estava do lado, e até tentou tirar a roupa para salvar o menino. Quando viu que o menino era judeu, falou, não, deixa esse judeu morrer aí. Judeu não faz falta a ninguém. Raul havia deixado também um menino judeu de 9 anos morrer afogado na frente do pai e da mãe. Então, Samuel, juntando toda essa raiva, vontade de se vingar, e sabendo de 2 crianças nascendo no mesmo dia, pensou, é agora, vou trocar as crianças, vou trocar esses 2 jovens. Chamou Estevão, seu criado, falou, Estevão, quer ficar rico? Claro. Salim, né? O judeu adora dinheiro, falou, claro. Vou lhe dar algumas centenas de milhões, mas você vai ter que fazer uma coisa. Ele, o que é, chefe? Você vai ter que convencer alguma pessoa lá da casa de Valéria para trocar as crianças. Ele, a minha noiva trabalha lá, Marta. Então converse com ela, se ela aceitar, vocês vão ficar ricos, não vão precisar de dinheiro para o resto da vida. Ele foi lá, conversou com Marta, Marta titubeou um pouco, mas quando viu que o dinheiro era muito, falou, dá para a gente sair daqui do país e morar lá na Inglaterra, longe de tudo, de todos, e ficar rico. Tá bom, vamos fazer a troca. Fizeram a troca das crianças, colocaram remédio nas 2 mães, né? Tudo armado. Trocaram as crianças de berço no mesmo dia da nascença. Eram 2 meninos. Estava trocado, então, as crianças, porque a ideia de Samuel qual era? Pegar o menino, filho do príncipe, da princesa, criá-lo como judeu, depois de grande, falar assim, aqui está, um judeu. Ele tem o sangue de príncipe, mas foi criado com a casta de judeu. Essa era a ideia de Samuel. Trocou as crianças foram crescendo. Quando tinha mais ou menos 1 ano, Raul olhava para o menino, Raul era louro. Valéria era loura, o menino tinha cabelos negros, cacheados. E o filho de Samuel também, Samuel era cabelos negros, Ruth tinha o cabelo negro, e o menininho louro. Então começaram as desconfianças no castelo. Será que a Valéria, o que ela fez? O menino tem o cabelo preto, nós 2 somos louros, e o Raul começou a ficar desconfiado. Começou a tratar a Valéria de um jeito diferente. O menino começou a crescer, foi ficando mais parecido com o judeu, que eles lembravam da cara de Samuel, esse menino. E começando a ficar desconfiado, porque ele lembrava que no dia antes, no dia do casamento, ela havia se encontrado com Samuel. Então, para ele, passou 1000 coisas na cabeça. Até que um dia ele estava lá, o menininho já tinha uns 2 meses, Valéria estava se penteando no quarto e agarrada com um colarzinho que tinha um medalhão, com muito carinho.
E o Raul perguntou: o que você tem nesse cordão aí que você não solta ele de jeito? Nada, não, é um cordãozinho. Tem a sua foto, olha aqui a sua foto. Não, você segura ele com muito carinho, me dá aqui. Tirou o cordão dela, ela ficou desesperada, porque naquele cordão tinha a foto de Raul na frente, mas no fundo estava de Samuel. Ela guardou os dois retratos juntos no mesmo cordão. Aí, o que acontece? O destino é muito cruel. Então, Raul ficou muito enciumado, pegou o cordão dela e ia abrir o cordão, como chegou uma situação que ele não pôde mais mexer no cordão, deixou o cordão em cima da mesa do escritório. Valéria foi lá, pegou o cordão rapidamente e jogou num lago que tinha no palácio, lá no meio de umas pedras. Passa-se o tempo é uma coisa inexorável. Ele vem e cobra da gente tudo o que a gente faz. O tempo foi passando, Samuel foi ficando cada vez mais enciumado. Raul enciumado, Samuel nem ligava para a esposa. Ruth tinha um filho, ligava só para o menino. Menino, lourinho, a cara de Raul, Samuel criando o filho de Raul e Raul criando o filho de Samuel. Os dois foram com o tempo se apaixonando pelas crianças, mesmo não parecendo com eles, tratando os dois como filho amado, querido, os dois, apesar da desconfiança. Até que a cobrança não tarda, a cobrança vem, ela tem o seu destino está traçado. Não adianta a gente fazer coisa errada, que a cobrança vem, não adianta a gente tentar se vingar de nada, porque vem, a cobrança não falha. O que acontece? Raul descobre a semelhança do menino muito grande, consegue abrir, ele acha o cordão no lago, enfia a faca lá, abre e vê a foto de Samuel atrás da dele. Fala: aqui está a prova. Você tinha um carinho imenso por esse cordão, o menino é a cara do judeu, você quer que eu tenha mais o quê aqui? Você é uma adúltera, você me traiu. E começa a tratar ela, afasta de casa, foge, vai para Paris. Olha, interessante para onde ele vai. Para Paris, fica 1 ano e meio fora de casa, começa, vai e volta para cá, volta para lá, volta às vezes para Budapeste, mas não volta em casa para encontrar com Valéria. Samuel sabe já da situação, também não vai para casa, também não encontra com Ruth, sua esposa. Só que o destino é cruel. O destino é cruel. Em um dos dias que Samuel não estava em casa, Ruth vai na escrivaninha de Samuel, sua esposa, vê um bilhete amassado no lixo, pega e está escrito lá: querida Gema, minha amada, quero encontrar com você hoje no baile, de máscara assim, assim, que você vá com o vestido assim, assim, a máscara tal, que vamos nos encontrar. Ela achou que aquele bilhete era um bilhete que Samuel tinha com alguma amante, com alguma amiga, que ele ia se encontrar no baile. Ficou muito enciumada. Mal sabia ela que aquele bilhete Samuel tinha achado na rua, dobrou no bolso e jogou em casa no lixo. Não tinha nada a ver com a história. Mas Ruth, muito enciumada, se preparou toda, colocou o vestido como havia descrito no bilhete, foi se encontrar no baile de máscaras. E estava lá o príncipe também, que ela tinha combinado no bilhete, não sabia quem era, todo mundo de máscara. Sai com o príncipe, vão se encontrar num castelo próximo, escondido. Quem era o príncipe? Raul, marido de Valéria. Era o príncipe encantado que ia namorar com a Ruth durante 4 meses. Os amigos de Samuel, que frequentavam muito alguns bailes, falaram: olha, nós seguimos a sua esposa e ela está traindo você. Mas como que é isso? É verdade, não é? Armaram toda a cilada, encontraram os dois lá, na alcova, Raul e Ruth, mostraram que não tinha como escapar da verdade. Raul ficou envergonhado e pediu que Samuel, se quisesse, tivesse uma luta de espada para ele se vingar. E Samuel falou: não preciso me vingar, não. Você está apaixonado por uma judia, que ela é judia também. Ela não é cristã, não. E Raul não sabia até então que ela era judia. O que acontece? Samuel leva Ruth para casa, fala: olha, está aqui o copo de veneno, toma o veneno e dê fim a essa vida, porque para a gente não passar vergonha de você ser, por toda a cidade, acusada de adultério, que vai ser o que vai acontecer. Só que alguns amigos de Raul sabiam da história, foram à casa de Samuel e tocaram fogo em toda a residência. Foram tocando fogo em vários lugares da casa, a casa pegou fogo, Samuel saiu para ajudar, para apagar o fogo. Nisso,
Ruth, junto com os amigos de Raul, fugiram da casa, levando várias joias, diamantes, abriram o cofre, levaram muitas coisas e foram embora para cidades distantes, sem dizer para ninguém, só Raul sabia para onde Ruth estava indo. O que acontece? Mais uma vez, Samuel cometeu um grande erro de forçar sua esposa, que ele não dava atenção, ele não tinha nenhum amor para com ela, achando-se ultrajado. Uma segunda vez, uma mulher que ele tinha, pelo mesmo príncipe, ele estava com a mulher que ele amava e com sua esposa. Então ele estava muito amargurado, mas não tinha o direito de fazer isso com Ruth. O que acontece? Mais uma vez a história dá as suas voltas e a vida continua. As pessoas sempre tentando se desviar do destino, mas quando comete um erro, o destino vem e nos cobra muita coisa. Passaram 2 anos depois desses acontecimentos, aí que acontece a coisa boa e maravilhosa da doutrina espírita. Era o ano de 1862, o Livro dos Espíritos foi em 1857, quer dizer, a doutrina espírita estava no início. Raul, em uma das suas viagens de Budapeste para a França, encontra um capitão da reserva e fala: meu filho, você está muito amargurado, eu sinto uma tristeza muito profunda no seu coração. Por que você não vai numa reunião lá em casa, uma reunião espírita? Não, eu não acredito nesse tipo de coisa, não, eu sou católico. Tá, não, mas não tem problema, não. Pode continuar católico, vamos lá numa reuniãozinha que você vai se sentir melhor. E Raul aceitou o convite, foi na França, numa reunião espírita. Nessa reunião, na primeira reunião, foram já decifrados muitos enigmas. O médium incorpora e fala assim: olha, Raul, sua mãe está aqui presente, que a mãe de Raul havia falecido. E ela quer falar com você. E ele fica desesperado, né? Fala: nunca vim aqui, ninguém me conhece, como é que eles falam que minha mãe quer falar comigo? Tá. E o que ela quer falar? Vamos pedir algumas identificações. O que ela quer falar comigo? Ela fala para você que Valéria é inocente, que ela não tem culpa nenhuma dessa sua raiva, desse seu ódio, ela nunca lhe traiu. Volte para casa e faça as pazes com ela. Aí ele ainda ficou em dúvida e falou assim: mas se você é minha mãe mesmo, como é o nome do meu filho? Ela disse: Amadeu é o seu filho. Aí ele não teve mais dúvida, começou a acreditar na doutrina espírita, começou a ler o Livro dos Espíritos, todas as obras espíritas, se tornou espírita, voltou para Budapeste, saiu de Paris, voltou para Budapeste, tentou refazer o lar novamente com Valéria. Valéria não aceitou de primeira, ainda demorou muito para aceitar o perdão do marido. E nisso, como a vida também dá voltas, Samuel, o ateu, o incrédulo, não acreditava mais em nada, não tinha se convertido ao cristianismo, porque ele tinha se arrependido, não era nem judeu, nem cristão, nem nada, era um ateu. Foi chamado por um amigo também e falou: olha, nós temos uma reunião espírita lá em casa, queria que você participasse. Ele: mas eu não acredito em nada, você vai perder seu tempo. Mas vai assim mesmo, vamos lá. Na reunião espírita, olha só, Raul na França, se reunindo, e Samuel em Budapeste, uma reunião, as 2 reuniões espíritas, em momentos simultâneos. Samuel vai para a reunião, todo descrente. Assim que ele adentra no ambiente, houve 3 batidas na mesa. Aí o pessoal fala: olha, seu pai está presente aqui. Eu não falei nada para ninguém, nem que meu pai tinha morrido, como é que eles sabem, né? Sentou na mesa. No momento que ele sentou na mesa, olha que coisa interessante, 1867, uma mão se materializou no ar e começou a escrever em hebraico, que só Samuel sabia, ninguém ali sabia ler hebraico. Falou: meu filho, eu sei da troca das crianças, arrependa-te dessa vingança e resolva essa situação. Samuel ficou desesperado, deu um pulo, saiu correndo, foi para casa. Não falou mais nada com ninguém, foi para casa correndo. Como é que alguém ali sabia de um segredo que só ele e o seu comparsa que tinha fugido para outro país sabia da situação? Ele foi para casa correndo, se trancou no quarto e caiu no sono. Só que o sono ficou meio tortuoso, ele naquela dúvida. Sentiu, quando ele deitou, uma barba roçar no seu rosto no escuro e uns passos perto da sua cama. Ele pegou o revólver e logo deu um tiro nessa direção. Quando ele acendeu a luz, a foto do pai dele estava desse lado. Tinha um furo do revólver na barba do pai ao lado.
Aí ele ouviu: Samuel, sou eu, seu pai. Aí ele ficou doido, né? Começou a ter as comunicações espíritas dali para frente, começou a acreditar, começou a frequentar a doutrina espírita também. E viu quanto erro ele tinha cometido, quanta infelicidade tinha causado pela sua vontade de se vingar. Só que o mundo dá muitas voltas, muitas coisas acontecem. O que aconteceu? O tempo passou, Raul conseguiu se reconciliar com Valéria. Samuel, um dia, vai para a Alemanha, em Berlim. Olha que situação interessante. Está entrando no hotel, vê uma briga de crianças na rua, garrafas quebradas, criancinha de 3 anos chorando, uma menina, de nome Violeta. Ele fala para um dos os trabalhadores do hotel: por favor, leva minha mala para dentro que eu vou ver o que está acontecendo aqui com essas crianças. Ele se abaixa perto da menina e fala: o que houve? E Violeta fala: aqui, a garrafa de leite caiu no chão, quebrou, e a minha mãe não tem dinheiro para comprar mais. Como é o nome da sua mãe, minha filha? Ela falou: Ruth. E ele viu a coincidência dos destinos. Ruth era a mulher que ele havia desprezado, mandado embora, tinha forçado ela a se matar. Dera à luz a menina lourinha, a cara de Raul. Ele chamou o menino que estava com a menina brigando, falou: olha, onde você mora? Eu moro no endereço assim, aqui perto, então toma o dinheiro, vai para casa, eu vou levar essa menina comigo para o hotel e avisa sua mãe que daqui a pouco eu vou lá. Eu dou um nome para ela de quê? Não, fala nome, não, fala que é um amigo que vai visitá-la daqui a pouco. Levou a menina para o hotel, chamou a camareira: olha, coloca roupa, sapato nessa menina, deu um banho nela, cabelo, colocou a menina como uma princesa. 3 aninhos tinha Violeta. E vai, pega a Violeta, pega a carruagem, vai visitar Ruth. Só que Ruth já estava bem doente, com tuberculose, não tinha condições mais de viver. Ele pega a Ruth, o outro menino que estava com ela, leva de volta para a sua casa. A Ruth, Violeta, a filha de Raul, a lourinha, e o menino para ajudá-la a criar essas pessoas necessitadas no seu castelo. E manda chamar Raul, porque como Ruth estava morrendo, falou: olha, quero que Raul venha aqui ver o que aconteceu, porque ele não sabe nem que ele tem uma filha. Ele tem uma filha, então ele precisa saber da situação. Mandou o aviso ao castelo, vem o Raul até a casa de Samuel, os dois já espíritas. Que interessante. Ele fala: olha, aqui está minha esposa, está doente, já está prestes a morrer, e ela quer conversar com você. E ele contou a história, como ela tinha sofrido, como tinha passado maus momentos, e essa é sua filha. Aí Raul falou: então, já que ela é minha filha, eu quero levá-la comigo. Mas Samuel: não precisa se preocupar, eu já registrei ela, é minha filha. Eu vou criar ela como minha filha. Até então ninguém sabia de nada da troca dos meninos. Samuel ficou com a menina, criando Violeta, mas o destino, mais uma vez, prega a peça de cada um. A mulher que havia feito a troca dos meninos ficou pobre, desesperada, com remorso do erro cometido. Foi até a casa de Valéria e pediu para falar com os donos da casa. Estava lá Raul, Valéria, todos felizes, já tinham se reconciliado. Valéria já tinha dado à luz a mais um menino chamado Raul. E ela chama o dono da casa e fala: olha, eu vim aqui contar uma coisa que está me torturando muito, eu não quero mais aguentar esse remorso, eu vou contar o que aconteceu, contou toda a história, contou da troca. Raul ficou muito nervoso, muito irritado, desequilibrado, pegou o revólver e falou: você não merece viver, o que você cometeu não tem desculpa. Você é aquele judeu miserável. E pegou o revólver, deu um tiro, só que na hora que ele deu um tiro, Amadeu, o filhinho dele, estava correndo, entrando na sala. Papai, papai, e o tiro pegou no peito do menino. E o menino veio a falecer. Ou seja, Raul estava dando fim à vida do seu filho de coração, mas o filho do judeu Samuel. Raul vai até a casa de Samuel e fala: olha, eu queria que você fosse lá se despedir do seu filho, do nosso filho, do meu filho que eu criei, mas o filho é seu. E veio pela primeira vez um menininho, lourinho, que era o filho dele. Chamava Egon, menino. Então, Samuel vai até a casa, pede desculpas: olha, eu sei que eu errei, eu posso ser preso, se vocês quiserem, podem me condenar, que eu conheço agora a doutrina espírita, sei que tudo que a gente faz, a gente paga, que vocês façam o que vocês quiserem, podem me levar na justiça, na polícia agora, que eu me entrego. E Raul falou: não, nós não vamos fazer isso não, porque vai ser um escândalo muito grande, vai envolver nosso palácio, nossas princesas, nossos parentes, vai ser uma vergonha. Então, só para você saber que nós sabemos da troca das crianças,
vem se despedir do seu filho aqui, e nós vamos ficar de longe observando você criar o nosso filho e a nossa filha, Violeta. E o destino é uma coisa interessante. Samuel pede desculpas, olha, eu sei que eu errei muito e permita a Deus que eu possa um dia pagar essa minha dívida com vocês dois, Valéria e Raul, pois um erro não tem justificativo que eu cometi e, oxalá, o judeu fala muito isso, né? Eu possa pagar o que eu fiz. O tempo passa e um dia, olha como é que o destino é interessante. Raul estava com 2 cavalos, numa carruagem daquelas curtas de velocidade rápida, tentando treinar os cavalos deram uma corrida, Samuel estava passeando também pela quinta, que era uma perto da outra, os cavalos perderam o controle, Raul foi um pouco para trás, perdeu o controle das rédeas e estava solto, os cavalos correndo, Raul desequilibrado na charrete, sem conter o domínio dos cavalos, o cavalo ia na direção de um lago, eles iam se jogar dentro do lago, o cavalo quando perde o controle é difícil. Samuel vendo aquela situação, falou, é agora a minha chance de ajudar a salvar essa família, eu não tenho mais nada, não tenho mais o que perder. Se jogou na frente dos 2 cavalos, pegou um chapéu, jogou no olho de um e mergulhou no pescoço de outro cavalo. Conseguiu frear o cavalo, só que o freio foi muito forte, Raul foi jogado para fora, bateu a cabeça, os pulmões no chão. Samuel levou uma patada na cabeça, outro no peito, os 2 ficaram no chão, ensanguentados. Chegaram os trabalhadores, recolheram os 2, e Raul viu que Samuel fez aquilo que tinha prometido que ia tentar salvar a sua vida, ficou muito grato, olha, contou para Valéria, aquele judeu é doido mesmo, eu estava acontecendo isso assim, ele se jogou na frente dos 2 cavalos para salvar a minha vida, e graças a ele eu estou aqui. Samuel ainda ficou umas 3 semanas doente, com uma patada na cabeça e nos peitos, sangrando, só que a queda de Raul teve uma hemorragia interna, começou a botar sangue pelo nariz, pela boca, e foi se definhando a longo prazo, e com o tempo, Raul desencarna. E Valéria fica sozinha, e muito triste, Samuel ainda, criando das 2 crianças, um pouco antes de Raul desencarnar, chama Valéria e fala, olha, Valéria, eu escrevi uma carta para você, que agora com a doutrina espírita, que eu conheci, eu sei que a vida não acaba, eu escrevi uma carta para você, mas eu quero que você abra só daqui a 2 anos, não abra antes. Ela guardou aquela carta com muito carinho, numa caixinha, passaram-se 2 anos, olha a coincidência do destino novamente. Valéria vai, abre a carta e vê o recado de Raul. Querida, minha amada, sei que agora que lês essa carta, não estou mais presente, mas em espírito eu venho te pedir que não relegues o destino. Samuel é um homem bom e provou isso, salvando a minha vida, tentou, e você é muito jovem, e nós temos um filho com ele. Ele precisa de uma mãe do jeito que precisa de um pai. E se Samuel algum dia vier até você, pedi-la novamente, aceite. Vivam felizes, porque eu daqui de onde estou, serei muito feliz em ver vocês felizes. Olha que coisa de desprendimento de Raul. O que acontece? Na mesma hora que ela acaba de ler a carta, vem a notícia, uma tragédia corria na casa de Samuel. O menino, o filho, lourinho, Egon, e Violeta haviam morrido afogados no lago da residência. Samuel, desesperado, fica lá de cabeça baixa. O que acontece? Tem a vida novamente cobrando o que ele faz de errado. E perdeu as 2 crianças, e Valéria vai até lá, no enterro. Ela foi te despedir do filho, que era o filho, na realidade, o filho que estava lá era o filho dela. E Samuel, muito triste, ela fala, olha, eu vim aqui para me despedir do meu filho, e ele você veio aqui, me desculpa, eu prometi ao seu marido que ia salvar, tentar ajudar vocês, mas não consegui salvar essas crianças, eles morreram afogados, assim. Você me perdoa? Ela perdoa, mas você não fica assim, não, você é muito jovem, muito novo, os 2 aproximadamente com 34, 35 anos, e você vai conhecer muita gente ainda, vai ser feliz. Aí ele falou para ela assim, Samuel, você acha que eu esqueci você? Depois de um monte de coisa, de acontecimento, ela, não acho que você esqueceu de mim, não, mas eu acho que você tem um futuro pela frente. Ele, eu nunca te esqueci, Valéria, e eu queria que você entendesse isso. Nunca esqueci nenhum dia da minha vida, desses 9 anos de separação, eu nunca esqueci nenhum dia de você, a não ser que você tenha esquecido de mim. Se você falar que esqueceu de mim, eu nunca mais vou falar com você, e a gente encerra por aquilo, mas eu nunca também te esqueci, só que
muitas coisas aconteceram. Eu fui casada, você vai aceitar uma mulher com essa história que eu tive, que te traí, tal e tal? Ele, claro que sim, eu sempre te amei. Então os dois acabaram ficando juntos. Em 3 semanas se casaram novamente e criaram um menininho chamado Raul. Então a vida cobra da gente tudo que a gente faz. Por mais que a gente tente se vingar de tudo que acontece na nossa vida, vai ser cobrado um preço alto porque nós fizemos. Muitos espíritos que estão aqui, nós já cometemos muitos erros em outras encarnações e vem a cobrança. Muitos querem continuar na vingança, querem continuar lutando, se degladiando, mas não adianta a gente tentar se vingar, porque a vingança não leva a nada, como diz o Evangelho. Nós temos que aprender a nos reconciliar sempre com os inimigos, amar os nossos inimigos, nunca achando que são inimigos eternos, porque são sempre entrelaçados no meio que nós vivemos. E tem no livro da Hermance uma mensagem muito interessante para que as pessoas que têm ainda a vontade de mudar, mas não têm coragem, tem uma mensagem interessante que fala assim: reforma íntima sem martírio, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro, sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer a luz onde a noite estava escura. Faça as pazes com suas imperfeições, descubra as qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço das suas metas de crescimento. Essa é a fórmula para a verdadeira transformação moral. Então, meus irmãos, se nós que somos pecadores e cometemos muitos erros, já fizemos muitas vinganças por aí, não colocarmos isso no nosso coração e na nossa mente, nós jamais conseguiremos nos livrar das nossas más tendências. Então, que nós possamos refletir dentro do Evangelho sobre o amor e amar os nossos inimigos como nós gostaríamos que nos amassem. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.